Você alguma vez já teve problema, às vezes até no meio do seu pedal, onde você parou e percebeu que aquele problema ali foi decorrente de um erro que você talvez tenha cometido em um ajuste mal feito na bike? Comigo já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Por isso, nesse vídeo nós vamos falar de 5 problemas que uma manutenção errada pode causar na sua bike. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. O canal que entrega as melhores dicas para quem está começando a pedalar, mas que também entrega boas dicas para quem já pedala, mas quer melhorar de performance. Esse aqui é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, então já sabe que o seu lugar é aqui. Aproveita para se inscrever, confere o nosso conteúdo. Se gostar, deixa um like, que ajuda bastante no nosso trabalho. Primeiro problema, parafusos mal apertados ou mal encaixados. Os parafusos, a grande maioria dos parafusos que tem na bicicleta, eles têm um torque específico, que é a força que você aplica ali para realmente ele ficar bem ajustado. Muitas peças da bike vêm com uma inscrição indicando a quantidade de newtons, ou seja, a quantidade de força que você deve aplicar. Aí para isso você tem que utilizar logicamente um torquímetro, porque se você não tiver um torquímetro você não consegue mensurar aquela força. No entanto, quando nós não temos, a gente tenta ajustar de alguma forma, e aí que acontece esse problema. Ah, mas eu ajusto o meu lá, eu já estou acostumado e nunca deu problema. Há um tempo atrás, na noite anterior de um pedal que eu ia fazer no dia seguinte, eu resolvi dar uma geral na bike, ver como é que tava, e eu desmontei a parte das roldanas que ficam ali no câmbio. Desmontei para fazer uma limpeza, fazia tempo que eu não lubrificava aquela parte, então tirei tudo, desmontei, lavei, lubrifiquei e coloquei novamente no lugar. Acontece que aqueles parafusinhos que encaixam a roldana no câmbio, e eu percebi que um dos parafusos de uma das roldanas já não possuía mais o trava-rosca no corpo dele. O trava-rosca é aquela tinta que a gente encontra em alguns parafusos, você já deve ter visto. Normalmente na cor azul ou vermelha, é uma tinta especial que você aplica, uma camada fina. O parafuso normalmente até já vem com aquilo ali, mas você pode inclusive ter para passar separado. Nas oficinas eles sempre tem, por isso que lá é sempre garantido. E o meu já estava praticamente sem aquilo, não tinha mais nada. O problema é que aquela peça ela trabalha sob pressão e pode acontecer de o parafuso escapar, justamente porque está sem aquela trava-rosca. Dia seguinte, estava eu lá no meio do pedal. Sim, galera, estourei as duas roldanas e arrebentei o queijo também, porque entortou tudo, deu uma pressão tão grande. E foi justamente aquele parafuso que escapou. Uma das roldanas ainda ficou parada no lugar, porque ela não chegou a sair toda fora, então o queijo ele entortou e o parafuso da roldana de baixo ele saltou longe. Estou até hoje procurando aquele parafuso. Eu apertei da forma como tinha que ser. O problema é que ele não tinha mais o trava-rosca que eu negligenciei. Isso pode acontecer em várias outras partes da bicicleta, tá? Então todas as partes que tem parafusos pintados, que tem aqueles detalhezinhos ali, não é detalhe, não é bobice. Então, vou trocar esse parafuso, vou botar um aqui sem. Se você vai trocar o parafuso, coloca o trava-rosca, enfim. Aperta como tem que ser, não pode deixar frouxo, nem pode deixar apertado demais. Segundo erro, uso de lubrificante incorreto. Esse para mim é o erro mais comum, galera, e é uma coisa que hoje eu não entendo muito bem porque as pessoas continuam cometendo esse erro. Porque tem modelos hoje aí, tem marcas que você compra lubrificante a partir de 20, 30 reais, muito barato, galera, que dura um tempo. E a real é que muita gente usa qualquer tipo de lubrificante que às vezes nem serve para bicicleta. Muita gente manda aquela foto daquele famoso óleo de máquina. Eu já fiz até vídeo só falando disso, então não vou entrar em tantos detalhes aqui. Aquele lubrificante, mas tá marcando lá no vidro para bicicleta. Mas não é para bicicleta, não bota na tua corrente aquilo ali, por favor. Vai diminuir bastante a vida útil da sua relação, não somente da corrente, mas do cassete, da coroa. Tudo ali vai estar comprometido por causa que você não está usando o óleo correto, ou a cera correta, enfim. Pode ser aquele que é do seu gosto aí. O importante é usar corretamente. E tem aqueles que negligenciam ainda mais, que nem sequer usam nada. Pior do que usar um óleo incorreto é utilizar coisa nenhuma. Isso é pior de tudo. E sabe qual é o problema de tudo isso? O que vai acontecer? Mais tarde a corrente vai arrebentar com mais facilidade.
Aí eu quero ver o problema que vai acontecer. Porque quando arrebenta, ela não arrebenta quando você chega em casa, desceu da bike e guarda ela ali. Não, ela vai arrebentar no meio do pedal, onde talvez você não vai nem conseguir consertar dependendo da situação. Aí economizou com óleo, não quis lubrificar a corrente, agora vai gastar com um dentista, porque vai quebrar os dentes a hora que arrebentar uma corrente dessa aí no meio do pedal e é complicado pra caramba. Então esse é um erro comum que eu sugiro bastante que você avalie a situação. Se você está cometendo isso, por favor, é hora de parar. Terceiro erro, aperto excessivo do headset. Tem gente que aperta aquilo ali de uma forma assim que aperta, 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 e depois que já está bem apertado, vai lá e aperta mais um pouco. Principalmente se for carbono. Carbono mesmo, galera erra muito nisso, a gente já falou disso aqui no canal, acaba danificando a peça. Uma dica básica com relação a esse tipo de aperto. Eu faço o seguinte, galera, eu vou apertando. Quando ele chegou na pressão final, quando ele encostou, que ele não vai mais simplesmente girando de forma macia a mão ali, se tratando da chave, eu dou mais 1/4 de aperto de volta, 1/4. Se eu sentir que antes desse 1/4 ele já não vai mais para frente, eu já não forço mais, é até ali que eu vou. Então basicamente essa é uma regra para ter uma base, tá? Não é assim uma regra absoluta, mas é mais ou menos o que eu faço e geralmente funciona. O quarto erro é a abertura e o fechamento do Power Link, o Kick Release, como talvez você conheça aí, aquela emenda da corrente da bike. Para fazer isso existe uma ferramenta, uma chave específica que você consegue tanto abrir quanto fechar sem dificuldade nenhuma. Porém a gente sabe que nem todo mundo quer ter uma chave dessa em casa, ou tem, enfim, por N motivos, talvez você não veja necessidade de ter uma chave dessa em casa. Então existem algumas formas de abrir ou fechar aquela corrente da forma correta também. Eu já fiz até vídeo aqui no canal, tá no card e na descrição para vocês conferirem. É um método caseiro, sem o uso daquela chave, que você consegue abrir e depois consegue fechar novamente. Tem os dois vídeos ali para você conferir, sem precisar usar a chave, mas também sem danificar a peça. Porque o que acontece é as pessoas pegando o alicate desnecessário. Ah, consegui fechar, só que aí, cara, forçou tanto lá que acabou amassando um dos elos da corrente, aí a corrente fica torcida, você vai para pedalar, já não entra mais as marchas direito. Ou então, nem colocou alicate nem nada. Colocou ali e não seguiu as instruções na hora de fechar corretamente. Começou a pedalar, o que acontece? Abre, solta. Enfim, esse é um erro bastante comum quando a gente vai fazer uma limpeza, às vezes em casa, quer tirar a corrente para limpar, ou mesmo para trocar a corrente, na hora de tirar e trocar a corrente, não coloca da forma correta. Então isso é uma coisa fácil de corrigir, você não precisa ter tanta preocupação com isso, porém muita gente acaba cometendo esse erro. Então esse é um erro bastante comum, que deve ser evitado para você não ter problema durante o pedal e não ficar na mão, ou principalmente não te causar nenhum prejuízo contra a sua integridade física, contra a sua saúde. E por fim, o último erro, o último problema é andar com os pneus muito vazios ou cheios demais. Calibrar é diferente de simplesmente encher o pneu. Calibrar é você deixar a pressão ideal para você fazer aquele seu pedal. Porém, galera, existem algumas formas de calibrar corretamente. Eu já fiz vídeo só falando sobre isso, mas muita gente leva sempre aos extremos. Ou você vê gente com o pneu cheio demais, estourando já de tão cheio que tá, e não é assim que funciona, não é o mínimo e nem o máximo. Também não é um intermediário, não é isso, então eu vou deixar no meio que é mais nem para lá nem para cá, não. Você tem que calibrar de acordo com o ideal para você. E a calibragem ideal tem que levar em consideração peso do ciclista, tipo de terreno que você vai pedalar, o estilo de pedalada. Você precisa considerar todos esses elementos para chegar na calibragem ideal. Então não adianta você olhar para um amigo seu que talvez inclusive até tenha uma estatura parecida com a sua, peso parecido com o seu, olha para a bike dele, quanto você coloca? Ah, eu coloco X, então vou colocar esse mesmo X na minha que vai ficar bom. Mas muitas vezes o seu amigo pedala só no asfalto, mas você gosta de pedalar no estradão e pega a trilha de vez em quando. Então o correto é você seguir a orientação de uma calibragem ideal para você. Caso você não saiba como chegar, como atingir essa calibragem ideal, só conferir o vídeo que está na descrição e no card também, que aí já fica bem esclarecido. Mas o fato é que esse é um erro bastante comum entre os ciclistas, e não é só ciclista iniciante que comete esse erro não. Muitos ciclistas, às vezes até mais experientes, acabam cometendo esse erro porque às vezes nunca se preocupou muito com essa questão de calibragem, ou porque está muito acostumado com um tipo de terreno, e quando resolve experimentar alguma outra coisa, nem lembra que tem que dar uma olhada nisso, nessa questão da calibragem, e aí vai do jeito que tá, e aí a experiência acaba sendo ruim, quando às vezes ainda não causa aí nenhum problema mais sério também. Pessoal, então esses foram os 5 problemas que eu listei. Tem mais alguns, mas eu conto com a ajuda de vocês também para contribuir, deixando aqui nos comentários o que mais vocês conseguem perceber, que às vezes a gente acaba fazendo e contribui para um aspecto negativo durante o pedal,
enfim, que acaba prejudicando a nossa bike. O que vocês acham? Deixa pra mim nos comentários. Já coloca o que você já fez também, que eu quero saber. Eu já contei a minha história no começo do vídeo. Conta a sua aí, que vai ser interessante a gente compartilhar as nossas experiências também. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, agora é a hora de deixar o like e, lógico, né, conferir a sua inscrição no canal. Confere aí para ver se você realmente está inscrito. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.